A cidade que crescia para dentro. Quando a primeira pessoa percebeu, já era tarde demais. As casas começaram a encolher por dentro, não por fora. Por fora, tudo parecia normal. Fachadas alinhadas, janelas simétricas, portas firmes. Mas quem morava nelas sentia. O corredor parecia mais curto a cada dia, o teto mais baixo, as paredes mais próximas. No começo chamaram de impressão, cansaço, estresse coletivo. Até que a família Tanaka foi encontrada comprimida dentro da própria sala, não esmagada, acomodada, como se o espaço tivesse decidido dobrá-los. Os móveis estavam intactos, o sofá, a mesa, o tapete, tudo normal, exceto pelo fato de que 5 corpos ocupavam o espaço onde antes caberia apenas um. Os rostos estavam serenos. Os ossos, entretanto, haviam se moldado em curvas impossíveis. Eu era arquiteto. Fui chamado para avaliar a estrutura da casa. As medidas não batiam. Plantas antigas indicavam 3 metros de largura na sala. Minha trena marcava 2 metros e 43 centímetros. Voltei no dia seguinte, 2 metros e 31. As paredes estavam crescendo para dentro. Passei a medir minha própria casa, todas as noites, sempre um pouco menos. As esquinas dos cômodos começaram a ficar arredondadas, como se estivessem sendo pressionadas por dentro. O gesso apresentava ondulações suaves, quase orgânicas. Ao tocar, sentia uma leve elasticidade sob a tinta. Certa madrugada, acordei porque meu guarda-roupa rangia. Ele estava inclinado. A parede atrás dele pulsava. Não era um tremor. Era um movimento ritmado. Expansão, contração, como pulmões. Encostei o ouvido. Ouvi algo que não era ar. Era um som úmido, como carne sendo pressionada. No dia seguinte, a prefeitura isolou 3 quarteirões. Outras casas haviam diminuído. Um idoso foi encontrado sentado à mesa da cozinha, mas a mesa estava parcialmente dentro da parede. Ou talvez a parede estivesse dentro da mesa. Era difícil dizer. As superfícies começaram a se fundir. Portas não abriam totalmente. Janelas emperravam. O espaço estava se reorganizando, não removendo matéria, redistribuindo. Como se a cidade fosse um organismo que decidira recolher seus órgãos. Comecei a ter sonhos. Sonhava que andava pelas ruas, mas elas eram corredores estreitos, úmidos e curvos. As casas respiravam. Os postes se dobravam levemente em minha direção. E o céu parecia um teto muito baixo. Acordava suando. Mas uma manhã percebi que não havia acordado. Meu quarto estava diferente, menor. As paredes estavam tão próximas que eu conseguia tocar ambas com os braços abertos. Corri para a rua. Outras pessoas também estavam saindo. E ali vimos. Os prédios estavam mais altos. Não porque cresceram, mas porque as ruas haviam encolhido. O espaço aberto estava desaparecendo, como se estivéssemos sendo empilhados. Dias depois, os primeiros gritos começaram. Não gritos de dor, gritos abafados, vindos das paredes. As pessoas começaram a ouvir parentes falecidos chamando de dentro do concreto. Alguns diziam que as vozes vinham do chão. Um homem enlouqueceu e abriu um buraco na própria parede com uma marreta. Ele não encontrou canos, nem tijolos. Encontrou uma superfície rosada, fibrosa, palpitante. A parede sangrou. A cidade inteira ouviu o som. Um som grave, como um gemido coletivo. Naquela noite, todas as casas contraíram ao mesmo tempo. Meu teto desceu 20 centímetros. O ar ficou denso. Respirar exigia esforço. As ruas estavam agora estreitas demais para 2 carros passarem. As pessoas se moviam de lado, como se estivéssemos sendo preparados para caber em algo. Eu medi meu quarto novamente. 1,82 m de largura. Exatamente minha altura. Entendi. A cidade não estava nos esmagando. Estava nos moldando, adaptando o espaço ao tamanho exato de cada um. Na madrugada seguinte, acordei sem conseguir me virar na cama. As paredes tocavam meus ombros. O teto pressionava meu peito. Não doía. Era confortável. Como um abraço firme. Senti algo se encaixar na minha coluna. Um estalo suave. Meus ossos não quebraram. Se ajustaram. Minha respiração ficou mais curta. Mais eficiente. O quarto agora tinha exatamente o formato do meu corpo. Eu não precisava mais me mover. Não havia espaço para isso. Do lado de fora, ouvi o mesmo acontecendo com os vizinhos. Estalos suaves. Respirações sincronizadas. A cidade inteira ajustando sua forma. E então, percebi algo. O som que eu julgava ser o vento entre prédios. Era a respiração, lenta, gigantesca. Nós não estávamos dentro da cidade. Nós éramos as células. As casas não estavam encolhendo. Elas estavam fechando, como poros. E agora, perfeitamente encaixado dentro do meu quarto,
Sem espaço para mover sequer um dedo, eu finalmente senti o coração batendo sob o concreto, não embaixo da terra, mas ao redor de tudo. E quando ele completar o próximo batimento, talvez não reste espaço algum.